7. Das infrações e penalidades. Artigo 52. A liberdade de radiodifusão não exclui a punição dos que praticarem abusos no seu exercício. Artigo 53. Constitui abuso no exercício de liberdade da radiodifusão o emprego desse meio de comunicação para a prática de crime ou contravenção previstos na legislação em vigor no país, inclusive, alínea A, incitar a desobediência às leis ou decisões judiciárias, alínea B, divulgar segredos de Estado ou assuntos que prejudiquem a defesa nacional, alínea C, ultrajar a honra nacional, alínea D, fazer propaganda de guerra ou de processos de subversão da ordem política e social, alínea E, promover campanha discriminatória de classe, cor, raça ou religião. A linha F, insuflar a rebeldia ou a indisciplina nas Forças Armadas ou nas organizações de segurança pública. A linha G, comprometer as relações internacionais do país. A linha H, ofender a moral familiar, pública ou os bons costumes. A linha I, caluniar, injuriar ou difamar os poderes legislativos, executivo ou judiciário, ou os respectivos membros. A linha J, veicular notícias falsas com perigo para a ordem pública, econômica e social. A linha L, colaborar na prática de rebeldia, desordens ou manifestações proibidas. Parágrafo único. Se a divulgação das notícias falsas houver resultado de erro de informação e for objeto de desmentido imediato, a nenhuma penalidade ficará sujeita a concessionária ou permissionária. Artigo 54. São livres as críticas e os conceitos desfavoráveis, ainda que veementes, bem como a narrativa de fatos verdadeiros, guardadas as restrições estabelecidas em lei, inclusive de atos de qualquer dos poderes do Estado. Artigo 55. É inviolável a telecomunicação nos termos desta lei. Artigo 56. Pratica crime de violação de telecomunicação quem, transgredindo lei ou regulamento, exiba autógrafo ou qualquer documento do arquivo, divulgue ou comunique, informe ou capte, transmita a outrem ou utilize o conteúdo, resumo, significado, interpretação, indicação ou efeito de qualquer comunicação dirigida a terceiro. Parágrafo 1º. Pratica também crime de violação de telecomunicações quem ilegalmente receber, divulgar ou utilizar telecomunicação interceptada. Parágrafo 2º. Somente os serviços fiscais das estações e postos oficiais poderão interceptar telecomunicação. Inciso 1. A recepção de telecomunicação dirigida por quem diretamente ou como cooperação esteja legalmente autorizado. Inciso 2º. O conhecimento dado, a linha A, ao destinatário de telecomunicação ou a seu representante legal. A linha B, aos intervenientes necessários ao curso da telecomunicação. A linha C, ao comandante ou chefe, sob cujas ordens imediatas estiver servindo. A linha D, aos fiscais do governo, junto aos concessionários ou permissionários. A linha E, ao juiz competente, mediante requisição ou intimação deste. Parágrafo único. Não estão compreendidas nas proibições contidas nesta lei as radiocomunicações destinadas a ser livremente recebidas, as de amadores, as relativas a navios e aeronaves em perigo, ou as transmitidas nos casos de calamidade pública. Artigo 57. Não constitui violação de telecomunicação. Inciso 1. A recepção de telecomunicação dirigida por quem diretamente ou como cooperação esteja legalmente autorizado.
Inciso 2. O conhecimento dado. A linha A, ao destinatário da telecomunicação ou a seu representante legal. A linha B, aos intervenientes necessários ao curso da telecomunicação. A linha C, ao comandante ou chefe, sob cujas ordens imediatas estiver servindo. A linha D, aos fiscais do governo, junto aos concessionários ou permissionários. A linha E, ao juiz competente, mediante requisição ou intimação deste. Parágrafo único. Não estão compreendidas nas proibições contidas nesta lei as radiocomunicações destinadas a ser livremente recebidas, as de amadores, as relativas a navios e aeronaves em perigo ou as transmitidas nos casos de calamidade pública. Artigo 58. Nos crimes de violação de telecomunicação a que se referem esta lei e o artigo 151 do Código Penal, caberão ainda as seguintes penas. Inciso 1. Para as concessionárias ou permissionárias, as previstas nos artigos 62 e 63, ser culpados por ação ou omissão e independentemente de ação criminal. Inciso 2. Para as pessoas físicas, a linha A, 1 a 2 anos de detenção ou perda de cargo ou emprego, apurada a responsabilidade em processo regular, iniciado com o afastamento imediato do acusado até decisão final. A linha B, para a autoridade responsável por violação de telecomunicação. As penas previstas na legislação em vigor serão aplicadas em dobro. A linha C, serão suspensos ou cassados, na proporção da gravidade da infração, os certificados dos operadores profissionais e dos amadores responsáveis pelo crime de violação da telecomunicação. Artigo 59. As penas por infração desta lei são: a linha A, multa até o valor de 10.000 novos cruzeiros. A linha B, suspensão até 30 dias. A linha C, cassação. A linha D, detenção. Parágrafo 1º. Nas infrações em que o juízo do CONTEL não se justificar a aplicação de pena, o infrator será advertido, considerando-se a advertência como agravante na aplicação de penas, por inobservância do tempo, ou de outro preceito desta lei. Parágrafo 2º. A pena de multa poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente com outras sanções especiais estatuídas nesta lei. Parágrafo 3º. O valor das multas será atualizado de 3 em 3 anos, de acordo com os níveis de correção monetária. Artigo 60. A aplicação das penas desta lei compete: a linha A, ao CONTEL, multa e suspensão, em qualquer caso, cassação, quando se tratar de permissão. A linha B, ao Presidente da República, cassação mediante representação do CONTEL, em parecer fundamentado. Artigo 61. A pena será imposta de acordo com a infração cometida, considerados os seguintes fatores: a linha A, gravidade da falta; a linha B, antecedentes da entidade faltosa; a linha C, reincidência específica. Artigo 62. A pena de multa poderá ser aplicada por infração de qualquer dispositivo legal, ou quando a concessionária ou permissionária não houver cumprido, dentro do prazo estipulado, exigência que tenha sido feita pelo CONTEL. Artigo 63. A pena de suspensão poderá ser aplicada nos seguintes casos: a linha A, infração dos artigos 38, a linha A, B, C, E, G e H, 53, 57 e 71 e seus parágrafos. A linha B, infração à liberdade de manifestação do pensamento e de informação. A linha C, quando a concessionária ou permissionária não houver cumprido, dentro do prazo de estipulação, exigência que lhe tenha sido feita pelo CONTEL. A linha D, quando seja criada situação de perigo de vida. A linha E, utilização de equipamentos diversos, dos aprovados ou instalações fora das especificações técnicas constantes da portaria
que as tenha aprovado. A linha F, execução do serviço para o qual não está autorizado. Parágrafo único. No caso das letras D, E e F deste artigo, poderá ser determinada a interrupção do serviço pelo agente fiscalizador ad referendo do CONTEL. Artigo 64. A pena de cassação poderá ser imposta nos seguintes casos: a linha A, infringência do artigo 53; a linha B, reincidência em infração anteriormente punida com suspensão; a linha C, interrupção do funcionamento por mais de 30 dias consecutivos, exceto quando tenha para isso obtido autorização prévia do CONTEL; a linha D, superveniência da incapacidade legal, técnica, financeira ou econômica para execução dos serviços de concessão ou permissão; a linha E, não haver a concessionária ou permissionária, no prazo estipulado, corrigido as irregularidades motivadoras da suspensão anteriormente imposta; a linha F, não haver a concessionária ou permissionária cumprido as exigências e prazos estipulados até o licenciamento definitivo de sua estação; a linha G, não observância pela concessionária ou permissionária das disposições contidas no artigo 222 caput e seus parágrafos 1º e 2º da Constituição. Artigo 65. O CONTEL promoverá as medidas cabíveis, punindo ou propondo a punição por iniciativa própria ou sempre que receber a representação de qualquer autoridade.